Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois de ser banido no ano passado das redes sociais Facebook e Twitter, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu criar a sua própria rede social para competir com as Big Techs. Esta nova rede vai se chamar Truth Social e vai funcionar como uma plataforma em que os usuários poderão compartilhar livremente notícias e seus posts carregarão o nome de Truths, verdades em inglês. O anúncio foi feito nas mesmas mídias que Trump quer combater. Mas como o ex-presidente foi suspenso do Facebook, do Twitter e do YouTube, quem postou a notícia foram os filhos e a porta-voz do ex-presidente. A rede, que vai contar com um aplicativo próprio, será criada por uma nova empresa de capital aberto, formada pela fusão de duas unidades de negócios de Donald Trump, uma ligada à comunicação, a outra de aquisições na Bolsa de Valores. O lançamento da TMTG, Trump Media and Technology Group, foi muito bem recebido em Wall Street, tanto que as ações da companhia chegaram a registrar uma alta de 400% ao longo do pregão de hoje. No comunicado conjunto das empresas ao mercado, Donald Trump diz que vivemos em um mundo onde o Talibã tem uma grande presença no Twitter, mas seu presidente americano favorito foi silenciado. Isso é inaceitável, afirma ele. Na página da nova companhia na internet, o texto de apresentação fala em uma força unificadora para a liberdade de expressão, sem discriminação política, sem cultura do cancelamento e de resistência às grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. Mas a avaliação é de que a nova rede social está fadada a uma vida curta e sem grande impacto. Assim como aconteceu no final do ano passado, quando surgiu a rede social Parler, uma espécie de Twitter voltada para o público conservador. Em pouco mais de 6 meses, o Parler perdeu mais de 90% da sua base de inscritos. A diferença é que essas redes sociais conservadoras não tinham no passado o apoio de Donald Trump. E é sobre isso que o Item Mais fala hoje. Convidamos Davi Nemer. Ele é antropólogo e professor no Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia. Davi, sempre um prazer conversar com você, contar com seu olhar, com a sua análise. Bem-vindo. Oi, Carol, um prazer enorme estar falando com vocês. Davi, vamos começar falando um pouquinho da rede social de Donald Trump. Há algumas avaliações de que ela está fadada ao fracasso. Inclusive, especialistas da CNN chegaram a essa conclusão. É uma conclusão que faz algum sentido na sua avaliação? De fato, a rede social de Donald Trump está fadada ao fracasso? Tem força para bater de frente com as grandes redes sociais das Big Techs? Então, Carol, para ir direto ao ponto a essa pergunta, a resposta é não. Porque as Big Techs, por mais que a gente tenha uma impressão que elas sejam apenas um site, como o Facebook, o Twitter, por trás dessa façada tem um investimento de longo prazo de bilhões de dólares. Não é à toa que hoje elas são as companhias, as empresas mais poderosas do mundo. Então, chegar de novo nesse mercado achando que vai bater de frente é muito ambicioso. Como os analistas da CNN já avaliaram, outras plataformas tentaram fazer essa mesma abordagem que mostra mais do mesmo, mas tenta satisfazer um certo grupo ali da sociedade, um pouco mais conservador, e essas plataformas mostram que não sobrevivem porque não trazem inovação, não trazem nada de novo que já não foi feito, que já foi capitalizado. Por mais que seja uma criação de uma bolha que satisfaça ali os anseios desse grupo social, isso tende a cair ao fracasso porque vai para a periferia do debate público, vira uma bolha extremamente exaustiva e não consegue produzir nada dali. Então, a rede social Trump pode ter um pouco mais de sucesso que o Parler, o Getter, porque o Trump, pela primeira vez, coloca a sua marca nela, E essas plataformas, tanto o Parler quanto o Getter, tentaram trazer o Trump, e o Trump, muito esperto, falou que só entrava se fosse o sócio majoritário, passasse para ele, como não toparam, então ele fez a sua própria rede social. Pode sim ter um pouco mais de sucesso que o Parler e o Getter por ter a marca Trump, mas não deve bater de frente, não. Deve ser mais uma do mesmo. Para Trump, qual que é a grande vantagem dessa rede social? Para Trump, ele consegue ter um acesso direto a essa bolha conservadora e extremista, já que ele foi banido das redes sociais. Então, ele consegue criar um canal para comunicar direto com essa base e onde que ele não esteja à mercê da moderação de conteúdo.
né, que foi justamente por essa moderação que ele foi banido, já que ele quebrou praticamente todas as regras das plataformas nas redes sociais. Então, essa é uma grande vantagem, que ele pode falar diretamente com o público-alvo dele. O fato dele não ser mais o presidente dos Estados Unidos, de alguma forma, isso pode tirar um pouco a sua força? Ou, pelo contrário, ganha agora um discurso de oposição? Isso, eu acho que ganha mais força porque ele hoje é a oposição, e a oposição sempre tem um lugar mais prevalente da crítica, né? E como presidente, ele não pode ter participações em companhias, assim, é um pouco mais complicado. Hoje, não sendo presidente, ele pode participar mais ativamente dessas redes, fundar mais empresas que possam trazer ele mais para a plataforma principal, né, do debate. Então, ele pode sim ganhar mais força do que quando ele era presidente. Que agora ele mesmo coloca a voz dele nas mensagens dele. A gente pode dizer, Davi, que isso é até um princípio de campanha de Donald Trump para a próxima disputa presidencial? Com certeza, o Trump já falou que vai ser candidato em 2024, né, independente se os republicanos quererem ele ou não. E, aliás, isso é um discurso que ele traz desde 2016, né, se ele não fosse o vencedor das primárias republicanas, ele iria como independente. Então, ele já bateu o pé que vai ser candidato. E isso, né, como eu falei antes, uma rede dessa cria esse canal direto com o eleitorado dele. Agora, isso também não quer dizer que ele vai ser reeleito, como a gente já viu, tanto o Parler como o Gettr. Eles criam uma bolha extremista e radical, mas não quer dizer que eles têm um número significativo para fazer uma diferença, vamos dizer assim, numa eleição. É lógico que até 2024 muita coisa vai acontecer, inclusive muita coisa vai acontecer com a própria rede social dele, porque se a rede social dele não se comportar dentro ali, né, das regras de quem hospedaria o serviço, como aconteceu com o Parler, ou até mesmo a App Store, o Google Play retiraram o Parler, né, das suas plataformas, ele não está totalmente livre de regras que ele vai ter que seguir se ele quiser realmente popularizar a rede dele. Você cita outras plataformas, Nemer, nessa nossa conversa, que não deram certo, não tiveram grande sucesso. Mas agora, com essa plataforma criada por Donald Trump, é um caminho que se abre do ponto de vista político? Pode ser um modelo que poderá ser seguido em outras partes do mundo, na sua avaliação? É uma alternativa que diversos políticos, né, extremistas têm tentado. Por exemplo, temos aí no Brasil o exemplo da Pátria Amada, né, que é uma rede social que eles tentam investir e crescer. Essas plataformas, quando tendem a servir somente a uma visão política, uma ideologia política, eles tendem a ir para a periferia do debate público, porque não é um espaço onde se debate ideias diferentes, né? Tende a se radicalizar, esse é o perigo, tende a se radicalizar, mas não tende a crescer, tende a mais ficar intenso. Então, por mais que você crie uma base mais fiel para um político, você não consegue ter um crescimento horizontal onde que você conquista mais eleitores. Então pode ser uma estratégia para ter uma base fiel, mas para crescer essa base não é uma estratégia boa. Tanto é que a gente está vendo, né, o fracasso que está sendo o Parler, o Gettr, até mesmo na questão do Bolsonaro. Tentaram fazer uma rede social chamada Mano TV, que também não deu certo. E hoje também vale lembrar que as Big Tech, né, por mais que a gente veja essas novas redes do Trump ou da extrema-direita como concorrente, as Big Techs têm um certo monopólio desse espaço e elas não sabem lidar muito com a competição. Eles são extremamente vorazes em acabar com a competição. Então, não só, né, o Trump, nesse caso, teria que conquistar um público grande, ele estaria batendo de frente com as Big Techs que não vão ver isso pacificamente. Eles vão arrumar formas de tirar todo competidor, que esse tem sido um histórico das Big Techs. Nesse caso, né, muita gente pode celebrar, mas é um caso a ser analisado porque esse monopólio das Big Techs também não é saudável. Pelo contrário, tem trazido diversos problemas, né, até para a nossa democracia. Essa iniciativa de Donald Trump é mais um capítulo no debate sobre o uso político das redes sociais. Até onde vão ou deveriam ir as responsabilidades das novas plataformas digitais e das gigantes de tecnologia para combater discursos de ódio, notícias falsas e desinformação? É essa pergunta que a gente faz agora para o Davi Nemer, que segue conosco. Davi, uma questão sociológica, antropológica, de ciência política. Primeiro contextualizando o que aconteceu com Donald
Trump. O banimento dele das redes foi uma reação ao ataque ao Congresso dos Estados Unidos, quando as plataformas julgaram que as postagens dele incitaram a invasão ao Capitólio. O tumulto em Washington resultou em mortes, feridos. Esse episódio serviu de alguma forma como um marco para as redes sociais? A pressão sobre essas plataformas aumentou desde então? Olha, Carol, por mais que a gente tenha visto as redes sociais sendo um pouco mais ativas no banimento de contas, no banimento de personagens, vamos dizer assim, mais extremistas, eu acredito que tem sido mais uma abordagem para relações públicas, vamos dizer assim, porque nós temos hoje políticos incitando o mesmo tipo de violência, né, tanto no Twitter quanto no Facebook, e nada acontece com eles. Eles continuam nas plataformas como o Twitter e o Facebook porque eles geram muito engajamento, e é aí que essas big techs, essas redes sociais capitalizam. Eu diria que não mudou o modelo de negócio dessas empresas, não mudou a abordagem, mudou um pouco como que eles externalizam os trabalhos deles, mas no seu centro eu acho que não mudou, porque a gente vê o mesmo tipo de comportamento acontecendo, né? No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro incita muito a população, a questão do voto impresso, foi uma campanha toda que ele fez no Twitter, convocou pessoas para movimentos antidemocráticos. Então parece que o Twitter e o Facebook só fizeram aquilo com Trump, porque o Trump já era uma carta fora do baralho, vamos dizer assim, já tinha perdido a eleição, já tinha perdido muito apoio dos próprios republicanos, né? Então ali realmente para essas plataformas foi conveniente para eles tirarem o Trump. Mas se hoje ele tivesse continuado como presidente, eu tenho certeza que eles não teriam banido ele das plataformas. Então eu não seria tão otimista assim sobre essa mudança nas redes sociais, não. E a gente entra no ponto do poder de moderação das redes sociais. Davi, a gente sabe que liberdade de expressão é uma das bases da democracia. Até que ponto as redes sociais devem assumir um papel de controle sobre o que consta nas redes? De quem é o papel de garantir que a rede social não seja utilizada para uma prática do crime, que a prática de crime não seja confundida com liberdade de expressão? As próprias plataformas, elas têm as próprias regras delas, né? Que muitas vezes as próprias plataformas quebram as regras por não fazer cumprir quando as pessoas quebram essas regras, né? Então parece que são regras para inglês ver, vamos dizer assim. Então por isso que a gente vê, por exemplo, o caso do STF sendo mais ativo, porque ele está fazendo valer as próprias regras das plataformas e as próprias leis, né, de um país. As plataformas não são soberanas a ponto de estar acima de constituições e de regras. Nos Estados Unidos, aqui a gente tem um entendimento de liberdade de expressão que é baseado na primeira emenda. No Brasil, nosso entendimento de liberdade de expressão é diferente. Por exemplo, discurso de ódio não é considerado liberdade de expressão. E mesmo aqui nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é regulamentada também. Por exemplo, você não pode ter um discurso obsceno, né, na TV. Você não pode ter discursos ou cenas obscenas no horário da manhã. Então, tudo isso é regulado. Então, a gente não pode achar que o fato das redes sociais estarem implementando as suas regras, isso é censura. Porque cabe a nós decidirmos se nós queremos fazer parte dessa plataforma e nos subjugar essas regras. Não dá pra gente entrar depois e não querer seguir as regras, até porque cada um tem a liberdade de fazer parte ou não. É claro que hoje essas redes sociais, elas têm ocupado um espaço maior dentro daquele mercado de ideias, né, que se fala muito sobre quando se toca na liberdade de expressão. Mas até dentro de um mercado de ideias, onde, vamos dizer assim, as diferentes ideias sejam bem-vindas, tudo tem um limite, né? Como antropólogo, eu posso dizer que essa ideia de liberdade de expressão sem qualquer tipo de moderação, qualquer tipo de regulação, nunca existiu em nenhuma civilização, nenhuma sociedade. Então não tem como esperar que isso seja diferente dentro das plataformas, né, que hoje ocupam espaço. É lógico que a gente não quer que essas redes tenham um papel maior que o Estado, maior que nossas leis, mas elas precisam fazer prevalecer suas próprias regras também, desde que não sobreponham, né, as leis de cada país. Davi Nemer, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa no Item Mais, por essa análise. Esperamos você numa próxima. Muito obrigado, Carol. Sempre um prazer conversar com você e com os ouvintes da CNN. Obrigada, Davi. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, fizemos um outro episódio no dia 25 de agosto sobre o debate político nas redes sociais e o combate à desinformação. É só procurar na lista de episódios do Item Mais, no site da CNN ou na plataforma de podcasts de sua preferência. A gente se vê amanhã. Tchau! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse episódio foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil.
Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.